Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. E hoje vamos tratar de um tema bem interessante. É um tema que lhe convida a uma reflexão, que lhe convida a uma compreensão maior sobre você como ser humano e o que ser humano, né? O que a origem que designa a nossa espécie, o Homo sapiens, tem relação com nutrição, com alimentação, com saúde. É um vídeo que vai fazer você ver as coisas de maneira diferente, tá certo? Então vamos lá. Homo sapiens. Esse é o termo que designa nós como espécie. Esse termo foi cunhado, ou foi popularizado por um cara chamado Carlos Linneu, lá em 1758. Ele escreveu um livro chamado Systema Naturae, né, do qual ele expôs muitas coisas, e esse termo Homo sapiens acabou ficando conhecido. Certamente você sabe que todo ser vivo que é conhecido pela ciência, ele acaba sendo catalogado. E existe uma taxonomia, existe uma regra, existe toda uma organização, né, científica a fim de nomear os seres vivos, né? E para que haja uma ordem, para que haja uma compreensão, para que haja, né, uma localização até, existem características morfológicas, fisiológicas e etc. que fazem de um ser acabar entrando num reino ou não. Por exemplo, nós pertencemos ao reino Animalia, né, ao reino animal. E a nossa designação, o nosso nome ficou então como Homo sapiens. Mas, tudo bem, agora o que isso tem a ver? Alguma vez você já se perguntou o que o termo Homo sapiens significa? Por que será que Linneu, e talvez alguém antes dele, pensou e sugeriu esse nome, Homo sapiens? Vamos entender isso? Bom, o termo Homo sapiens, ele é composto pela palavra homo, que significa homem, né? Curiosamente, ela tem raízes na palavra humus, que significa aquilo que vem da terra, mais a palavra sapiens, que vem do latim e significa saber, conhecer, ser sábio. Então, Homo sapiens, portanto, é homem sábio. Bom, já que passamos um pouco aí pela teoria, agora eu volto a lhe perguntar. O que significa esse homem sábio? Porque é isso que tem relação com você. Você é Homo sapiens. Eu sou Homo sapiens. O seu vizinho, a sua mãe, seu pai, seu irmão, o seu inimigo, o seu amigo, todos nós, seres humanos, somos Homo sapiens, ou homem sábio. E o que significa na prática? Bom, se nós somos Homo sapiens, ou homem sábio, a gente precisa entender o que é sabedoria, porque homem sábio é aquele que tem sabedoria. Então, o que significa sabedoria? Não vou discutir aqui sabedoria no contexto filosófico, mas mais especificamente no contexto etimológico. Você deve lembrar que sabedoria vem do latim sapientia, que deriva do verbo sapere. Esse verbo, sapere, significa ter gosto, sentir o sabor. Guarde bem esse significado, porque essa é a raiz etimológica que leva a palavra sabedoria. E é isso que mais para frente nesse vídeo você vai entender a ligação com nutrição, com saúde e bem-estar, tá certo? E com o tempo, esse significado, né, da palavra sapere evoluiu para discernir o gosto, né? Discernir o gosto. Ou seja, ter um paladar apurado para a vida. Sabedoria, portanto, tem tudo a ver com discernimento. E o discernimento é justamente você saber diferenciar entre aquilo que é bom daquilo que é mal. Lá atrás, daquilo que uma fruta boa, uma fruta doce boa para comer, de uma fruta ruim,
azeda, estragada, não é boa para comer. Lembra que sapere, uma das raízes da palavra sabedoria, tem a ver com a distinção, com o discernimento do sabor? Olha que interessante. Então, o discernimento tem a ver com isso, dessa diferenciação, de você conseguir distinguir entre o que é certo, o que é errado, o que é importante, daquilo que é trivial, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso. Então, uma pessoa, um indivíduo que consegue discernir entre essas coisas é uma pessoa sábia. E olha que interessante, Linneu, ele justamente escolheu essa palavra, Homo sapiens, escolheu justamente uma palavra que nos diferencia de maneira radical em relação às outras espécies. É o discernimento. Os nossos primos, primatas, ele tinha a habilidade de fazer um machadinho, mas passava centenas, milhares de anos com o machadinho. Mas graças à nossa capacidade de discernir, de conseguir olhar, de conseguir assimilar e de conseguir diferenciar, a gente consegue então conseguiu evoluir o machadinho. A gente conseguiu passar essa informação adiante. Então, sabedoria é isso. Guarde bem esse significado. É a capacidade de discernir, é o discernimento. E agora nós estamos chegando cada vez mais perto de compreender o que nutrição, o que alimentação tem relação direta com o nome que designa a nossa espécie. E eu vou lhe convidar aqui para uma reflexão no contexto de Linneu, que cunhou esse termo Homo sapiens. Ele dizia que o homem é o único animal, né, o ser humano é o único animal que sabe que sabe. Um cachorro, por exemplo, ele sabe latir? Sabe. Mas será que ele sabe latir? Você certamente, para estar me ouvindo e compreendendo, sabe falar em português. E não tenho dúvidas de que você sabe que sabe falar português. E vamos além. Eu não sei falar japonês. E eu sei que eu não sei falar japonês. Eu tenho essa consciência. E esse saber, indo além, saber do saber, isso tem relação direta com nós, com seres humanos. E aí, nesse momento, você talvez esteja se perguntando assim: poxa, Elis, interessante esse negócio de Homo sapiens, sabedoria, sapere, sentir o gosto. Mas o que isso tem a ver com nutrição? O que isso tem a ver com bem-estar, com saúde? Tem tudo a ver. E agora eu vou mostrar para você que saber distinguir, saber discernir em relação àquilo que você come é fazer jus à sua própria espécie. Vamos lá? Curiosamente, a palavra sabedoria tem justamente origem no discernimento do paladar. Lembra da origem sapere, que significa distinguir o sabor? Ou sentir o gosto? Logo, saber comer corretamente, saber distinguir, discernir entre um alimento que é adequado para você e daquele que não é adequado, é a expressão máxima da sabedoria que define a nossa espécie. Não é verdade? E eu concluo aqui que o indivíduo que come qualquer coisa, não está nem aí para aquilo que come, não consegue discernir entre o alimento verdadeiro do falso, do alimento correto em relação àquilo que é alimento daquele que é incorreto, ele está abrindo mão da característica mais humana. Qual que é? O sapiens. Já tinha pensado dessa forma? Então, saber escolher aquilo que come tem relação direta com a nossa espécie. Foi justamente isso que se iniciou a distinção nossa com os nossos primatas.
E aí eu gostaria que você olhasse para as suas escolhas alimentares, se elas estão mais baseadas naquilo que você gosta de comer ou naquilo que diz respeito ao certo, ao adequado que é para que você coma. Até um outro dia eu estava sentado no intervalo da faculdade e estava sentado no banquinho. Do lado do banquinho tem um bebedouro que é bem de frente com a nossa sala. Eu estava sentado bem tranquilo, esperando passar o intervalo, e nisso passou por mim 3 jovens, se eu não me engano, um rapaz e 2 meninas, foram até ao bebedouro tomar água, encher a garrafinha, e o rapaz que estava junto, ele olhou para o lado e viu nossa sala, e tá uma plaquinha escrita lá, nutrição. Então o rapaz, suponho que ele leu aquela plaquinha, né? E aí ele comentou com as amigas dele, os colegas, enfim. Nutrição? O que faz nutrição? Comentou o rapaz. A comida é comida. Comida é comida. Eu não tenho que estudar. Eu ouvi aquilo, né? Eu vi aquele comentário e pensei comigo, será que comida é comida? Será que tanto fez aquilo que eu como? Será que comer uma maçã se obtém o mesmo resultado do que comer uma salsicha, por exemplo? Ou talvez, será que comer um pão com margarina tem o mesmo resultado que um pão com manteiga? Ou ainda, será que comer carne traz o mesmo resultado do que comer um hambúrguer industrializado? Será que comida é comida? Será mesmo? Horas, nós recebemos uma classificação de sapiens justamente pela habilidade de discernir entre o que comer. Porque certamente, se é preciso a habilidade de discernir entre o que comer, obviamente que o alimento não é igual. Existem alimentos e alimentos. Existem alimentos e alimentos. Então, aquela expressão que o rapaz fez, nenhuma crítica a ele, nada disso, traz, né, penso eu, que traz a realidade da maioria das pessoas, das quais, né, não recebem essa educação, essa informação no que diz respeito à alimentação, no que diz respeito à sua escolha sobre o que comer. Porque quando eu for falar, quando você vê o vídeo sobre nutrição, a introdução à nutrição, você vai perceber que o nosso corpo, ele precisa de matéria-prima. Tudo no universo físico aqui precisa de uma matéria-prima. Você vai fazer uma casa, você precisa de matéria-prima. Obviamente você precisa ali de um projeto, mas para colocar em prática, você precisa de matéria-prima, precisa do tijolo, que precisa do barro, né? Precisa de pedra, areia, cal, ferro e muitas outras matérias-primas. E ainda, dependendo do tipo de matéria-prima, você vai ter uma casa com mais ou menos qualidade. Se você pega um tijolo ruim, pode ser que a casa comece a trincar, não sei, não entendo muito de obra. Na verdade, não entendo nada de obra, né? Talvez se você escolher ferros não adequados, você vai ter problemas estruturais. Então a escolha, além de você ter matéria-prima, a escolha da qualidade da matéria-prima também é essencial. E o nosso corpo também precisa de matéria-prima. Também precisa, não é feito do nada. Não é do nada. Ele precisa de componentes, ele precisa de material, matéria-prima. Não é? E da onde vem essa matéria-prima? Aonde está essa matéria-prima? Está no alimento. É no alimento que você come que você dá ao corpo a matéria-prima para que ele se reconstrua. Para que ele
substitua as células que já deu tempo de vida para fazer outras células. O nome disso chama-se apoptose celular. E aí, assim como a matéria-prima de baixa ou alta qualidade vai determinar se uma casa vai ter qualidade ou não, a escolha de um alimento de qualidade, ou seja, um alimento que tem matéria-prima de qualidade, também, certamente, irá resultar numa reconstrução de qualidade ou não. E quando que você viu isso? Isso é o básico. É o beabá da nutrição. É o beabá. Vocês vão ver no vídeo que eu vou falar introdução à nutrição. E quando que a gente teve acesso a essa informação? Não tem. Mas agora estamos tendo. Eu estou compartilhando aqui com você. Certo? E se você gostou, compartilhe com seus amigos, porque é de veras interessante isso aí. Eu gosto muito de conversar com os professores, né? Eu gosto muito de refletir sobre aquilo que nós estamos aprendendo em sala de aula. E quando tivermos fisiologia, nós vamos ter também uma aula introdutória sobre fisiologia aqui. Estudando mais a fundo, eu cheguei a uma conclusão óbvia. E que você também, certamente, já chegou nessa conclusão, mas certamente chegaria a essa conclusão. Que ainda respondendo o rapaz que falou comida é comida, em última análise, a gente não alimenta o nosso corpo, a gente alimenta a nossa célula, porque o nosso corpo é composto por células, trilhões delas, e elas têm fome, elas precisam de matéria-prima para funcionar e poder gerar novas células. Então quando a gente come, a gente está alimentando a célula. E talvez um nutricionista esteja me ouvindo, não é uma crítica, nada, mas quem daqui conhece profundamente a citologia, ou seja, o estudo das células? Quem aqui? Porque se eu, como profissional, penso assim hoje, né? Amanhã ou depois eu vou me tornar nutricionista, penso eu que se eu não domino tudo sobre a célula humana e suas diferentes formas, eu não posso dizer com certeza que eu sei o alimento certo para a pessoa. Porque o alimento certo para a pessoa é o alimento certo para a célula. E já tinha pensado dessa forma? Então essas sacadas aqui também eu vou compartilhar com você, porque isso faz a gente olhar para a alimentação de uma maneira diferente, de uma maneira sábia. Lembra? Para fazer jus à nossa espécie. E eu quero finalizar expressando o que eu penso a respeito disso, que nos vendem uma ideia, né, um paradigma de que esse mundo é dos mais fortes. Vence aquele que é mais forte. Mas será que isso é a verdade? Porque um gorila, que é um parente nosso, da nossa espécie, é muito mais forte que nós. Não sei se você já viu um gorila antes. É um monstro. Pode colocar várias pessoas para brigar com ele, ele vai acabar com essas pessoas. Porque a força dele é brutal. Há relatos até que o Homo neanderthalis, ele era muito mais robusto que nós, Homo sapiens. Mas e cadê ele? Pô, ele era mais forte. Devia estar aqui. Ou o tigre. Vai lá ver o tigre, a força de um tigre, de um leão, ou do hipopótamo. Eles são muito mais fortes do que nós. Mas vem da ideia de que esse mundo é do mais forte. Mas então por que o mais forte não está aqui agora falando com você ou me ouvindo? Porque penso eu que o mundo é dos aptos, dos mais aptos. O mundo é dos mais aptos. E a aptidão máxima que esse mundo encontrou na evolução foi a sapiência. Foi os sapiens, foi a sabedoria. Foi justamente o discernimento que permitiu que nós dessemos saltos até chegar à linguagem, etc, 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 e chegássemos aonde chegamos. Então, a próxima vez que você se vê querendo ser o mais forte, pense sobre isso. Será que é o caminho? Ou será que é o caminho da sabedoria? Ou será que é o caminho da inteligência? Ou será que é o caminho
do discernimento entre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é falso, o que é verdadeiro, o que é o alimento certo e adequado, em detrimento do alimento que é inadequado e errado para você como Homo sapiens. Eu fico por aqui, eu agradeço a você pela sua atenção e antes ainda, eu gostaria de dizer o seguinte, que nós, seres humanos, Homo sapiens, nós viemos com o potencial da sabedoria. Assim como a pessoa nasce, ela nasce com o potencial para andar, o potencial para ver, né? O potencial para ouvir, um potencial para pensar, um potencial para realizar certas coisas. Não é verdade? Mas é só o potencial. Se você pegar uma criancinha e não estimular ela a andar, pode ser que ela não ande, ou não ande direito. Se você não exercitar os seus músculos, eles atrofiam. Para que haja uma hipertrofia, você precisa estimular os músculos. Se você ficar anos trancado dentro de um quarto escuro, os seus olhos vão entrar em decadência. E todo o potencial que você nasce, se não tiver um estímulo, acaba se perdendo. E isso também se dá com o nosso potencial para a sabedoria. Porque você, eu e todo ser humano nasce com o potencial da sabedoria. Está na nossa espécie. Homo sapiens sapiens. O homem sabe, o sábio. Então, a sabedoria, ela é intrínseca a nós. Nascemos com esse potencial. Mas, assim como se uma pessoa não recebe os estímulos ou não estimula certas coisas de si próprio, como os músculos, os olhos, né? Se a pessoa não estimula a sua sabedoria, isso também definha. Isso também entra em decadência. E olha à sua volta. Olha à sua volta. E se pergunte, as pessoas, em geral, elas estão conseguindo discernir entre o que é certo e errado, entre o que é bom e o que é mal, entre o que é falso ou o que é verdadeiro e o que é falso? Pense nisso. Se uma pessoa, se um indivíduo qualquer não está fazendo essa distinção, esse discernimento, infelizmente, ele não está fazendo jus à sua própria espécie, Homo sapiens. Mas, ainda assim, ele tem dentro dele o que é certo e errado. E se não foi ele que fez essa distinção, certamente foi uma outra pessoa. E será que vale a pena terceirizar a nossa habilidade inata de discernir sobre as coisas, sobre a vida? Será que vale a pena desperdiçar milhões de anos de evolução a ponto de chegarmos nesse nível de sapiência e abrir mão disso? Será que vale a pena? Então eu lhe convido a essa reflexão, eu lhe convido a você perceber que a escolha daquilo que você come, a escolha daquilo que você coloca à sua mesa para se alimentar, é um ato de sabedoria. E é justamente um ato que diz respeito a você como Homo sapiens. Esse foi um vídeo um pouco diferente dos vídeos que eu vou fazer. Eu vou fazer uma série de vídeos. Para você que me acompanha e irá me acompanhar, eu criei um sistema de organização de vídeos que é o seguinte. Todo vídeo eu vou seguir uma sequência, como vídeo 1, vídeo 2, 3 e assim por diante. Ele vai ter uma categoria ou um tema e um título. Então, esse vídeo, por exemplo, é o Joguinho da Velha 002. Quer dizer, é o vídeo 2. Aí depois tem um tracinho. E aí tem uma palavra chamada introdução. A introdução é a categoria desses vídeos. Desse vídeo específico e de alguns outros que eu vou fazer. E depois dessa categoria, que nesse caso é a introdução, tem o título do vídeo, que é Homo sapiens. E muitas vezes, entre parênteses, vai ter algumas palavras que são etiquetas. Muitas vezes, termos que você pode olhar no próprio título do vídeo para conseguir entender quais são os principais pontos que eu vou tratar nesse vídeo. Eu criei esse sistema de organização para facilitar
com que você siga uma linha de entendimento sobre o que eu quero passar. Porque, como eu falei no primeiro vídeo que eu fiz, a introdução, eu quero trazer um conteúdo organizado. Eu quero compartilhar conhecimento factível. Eu quero compartilhar um conhecimento que agregue para a sua vida. Um conhecimento de alto valor. E para isso, faz-se necessário muita organização. Então, a organização já começa aí pelo título do vídeo. Nessa série, nessa categoria vídeos introdutórios, ou nessa categoria introdução, o próximo vídeo que eu vou trazer aqui vai ser um vídeo falando sobre a nutrição em geral. Alguns termos, né? O que é nutrição, o que é um alimento, o que são nutrientes, quais tipos de nutrientes existem, certo? O que significa qualidade de alimento, como distinguir um alimento que tem qualidade e o que não tem qualidade. Vou falar um pouco sobre alimentos ultraprocessados, alimentos processados, alimentos in natura. Eu vou trazer esses conhecimentos mais fundamentais, não irei me aprofundar muito nisso, mas eu irei trazer esse esclarecimento porque eles serão essenciais para que você tenha um correto entendimento quando falarmos mais à frente de assuntos mais complexos, porque nós vamos se aprofundar muito sobre o que é proteína, o que é aminoácido, né, o que é carboidrato, nós vamos falar muito sobre gorduras, lipídios, é uma coisa absurda a quantidade de informação que existe sobre lipídios, nós vamos falar muito sobre hormônios, nós vamos falar muito sobre diversos assuntos que são assuntos que já estudei na faculdade, são assuntos que já foram vistos mais de uma vez, eu li muito, pesquisei muito por fora, e certamente outros assuntos que acabaremos aprendendo na faculdade, eu irei compartilhar aqui com vocês, para que vocês consigam acompanhar essa evolução de conhecimento. Eu sempre falo em sala de aula que esses conhecimentos relacionados à nutrição, eles deveriam estar na escola. Algumas escolas talvez já tenham, eu estou por fora disso, mas são conhecimentos fundamentais. Pense bem, de dos nossos órgãos, a grande maioria estão envolvidos na nossa alimentação. Na sua boca, sua língua, o esôfago, o estômago, não é verdade? O seu intestino, tanto grosso quanto o intestino delgado, duodeno, jejum, ilho, o pâncreas, fígado. Todos eles estão envolvidos diretamente na alimentação e muitos indiretamente, como rins, certo? Algumas glândulas que liberam hormônios para fazer uma coisa ou outra. Então, se o nosso corpo tem tanta coisa, né, tantos órgãos que estão presentes para processar a alimentação, certamente que a alimentação tem uma importância fundamental na nossa vida. Não é à toa que Linneu escolheu o Sapiens, cuja origem lá atrás tem a ver com o discernimento do sabor, discernimento daquilo que você vai comer. Então, vou ficando por aqui. Meu nome é Ellison Cário, sou estudante de nutrição na Universidade UGV em União da Vitória. E o meu objetivo aqui é compartilhar os conhecimentos que eu tenho aprendido na faculdade e leituras e pesquisas à parte com você, tá certo? Até a próxima!